Então vamos lá, essa classe ela vai ser bem grande devido à quantidade, né, de funções que nós vamos ter que passar aqui, de funcionalidades que nós vamos ter que passar para os clientes. A primeira coisa vai ser trabalhar alguns métodos de envio e recebimento de dados. Toda vez que nós formos fazer cadastro com a parte de produtos, depois no painel do administrador também vocês vão ver isso aí. Se eu não me engano vai ser no próximo módulo isso. Aqui nós vamos fazer o painel dos clientes, então nós vamos tratar as informações dos clientes aqui, obviamente, e eu vou precisar de ter envio e recebimento de dados, que são os métodos getters e setters. Quem trabalha aí orientado a objetos já ouviu falar nesses métodos aqui, getters, que é o get e set, que é para envio e recebimento de dados. Como eu estou trabalhando no Sublime Text, se você tiver no Notepad++ também, aí você não vai conseguir gerar de forma automatizada esses métodos. Se você tiver no Dreamweaver, ou no NetBeans, ou em outras plataformas um pouco mais robustas, você consegue com o botão direito, né, gerar esses métodos, isso eu mostrei em outros cursos. Mas não tem problema. Aqui eu vou explicar sobre os métodos, né, e vou deixar ele nos fontes dos projetos, para a gente não ter que ficar fazendo, porque cada campo desse recebe um método get e um método set. Então, para não ter que ficar repetindo o código aqui, né, digitando várias vezes a mesma coisa, eu já deixo ali para a gente adiantar. Vamos, antes de tratar isso aí, fazer o seguinte, vamos criar uma função, fazer aqui, ó, a nossa primeira função, function. Primeiro vamos fazer o construtor, porque se não tiver o construtor, eu nem consigo acessar as informações da minha classe Pi, que é a conexão, de qual essa classe cliente extende, pertence a ela. Então vamos fazer o seguinte, coloca aqui o parent, vamos fazer aqui o construct para ele, pronto. O que é isso aqui? Isso aqui eu já falei em outras aulas. Nos outros módulos. Toda vez que eu faço isso, chamo o construtor da classe e falo que ela recebe o construtor da classe Pi, significa que utilizando esse this, eu posso chamar qualquer método que eu tenha dentro da classe Pi, que é a classe conexão. Então eu posso chamar o método conectar, o método preparar, centenas de métodos que eu tenho ali dentro projetados. Não tem mais de 100, mas é só um exemplo. Nós temos vários que nós fizemos no primeiro módulo, na preparação e estruturação do projeto. Vamos lá. Beleza, então vamos fazer o seguinte, por enquanto eu não quero chamar nenhum desses. Por enquanto eu vou criar aqui uma função, eu até tenho ela aqui em fontes do projeto, porque ela é bem simplesinha, eu vou explicar para vocês. Função para preparar clientes. Pô, mas que preparar é esse, né? Vamos entender aqui, ó. Copia essa função para preparar clientes e cola ela aqui dentro da classe. É uma função muito básica, como vocês podem ver. Chama preparar e aqui eu passo todas as variáveis que foram criadas aqui em cima. Cliente nome, cliente sobrenome, que são os dados que ele vai pedir, obviamente, como parâmetro, quando essa função for chamada. Um exemplo, no momento em que eu for salvar os clientes, eu vou chamar antes a função de preparar. A que eu vou chamar a função de preparar? Para preparar os campos para a inserção no banco. Então, por exemplo, eu quero verificar através do método set, e já já nós vamos montar esses métodos, se aquele campo não está vazio. Eu quero verificar através do campo set se o CPF é um campo válido, se ele tem lá 13 dígitos, etc. Eu quero verificar, outro exemplo aqui, que essa data, se é uma data válida, e assim por diante. Essa senha está criptografada. Então, essas informações vão estar dentro do método set. O método set, para cada campo, ele vai ser diferente, porque aqui eu tenho um set para string, que é para nome, que não se aplica, por exemplo, para o campo do CPF. Aqui eu posso só verificar se ele não for maior do que 50 caracteres, ele permita, ou algo do tipo. Então, como eu ia dizendo aqui, os campos, né, são de tipos diferentes, então cada um vai ter um método set aí diferenciado. O método get, que é o que recebe os dados dos campos, ele vai ser igual. Então, já podemos até fazer ele aqui, ó. Eu vou explicando isso mais detalhadamente. Está logo abaixo aqui, método get, né, que é o getters, retornando os dados do cliente. Está em comentário isso aqui, se você quiser colocar lá, tranquilo. Ó. Vou deixar no código aí para vocês, Ctrl C, vou colocar aqui embaixo. Então, esses métodos, que é aquilo que eu falei, dependendo da plataforma que você tiver, clicando com o botão direito, ele vai ter aí, né, no Dreamweaver mesmo, para que você crie os métodos get e set, ele vai verificar as variáveis que foram definidas aqui, ó, e vai gerar esses métodos, tá joia? Geralmente em cima das variáveis você consegue estar fazendo isso. Nesse aqui, por exemplo, não é possível, né, nós estarmos trabalhando com esses métodos. O método get também você pode digitar se você quiser. Como que ele é feito? Você coloca get, o nome aqui do campo, então no caso clean underline nome, e retorna o valor daquele campo para ele. Então retorna this clean nome. É só isso.
ele só retorna o valor do campo. O método set, ele passa o valor do campo, por isso que cada campo aqui tem uma tipografia, né, diferenciada. Então, nós temos que tratar esses campos de forma diferenciada. Então, quando eu for passar os valores para eles, nós vamos vir com os métodos set, e aí eu vou explicar, né, o que cada campo vai receber.